E o que você enxerga da IA na programação? Então, quando você começou lá atrás, 2019, não tinha IA como tem hoje. O que mudou e o que você enxerga pro futuro aí? É, que você começou sendo júnior. Eu já vi muitas pessoas comentando que a IA vai fazer com que o júnior já não exista mais, porque o cara que é sênior, ele vai conseguir já fazer o trabalho do júnior colocando a IA pra fazer. Então, IA... Pô, IA é engraçado, né? Passou por vários consensos diferentes sobre a IA no mundo da programação. A gente passou por esses últimos 2, 3 anos aí, né? Então, no começo, era aquela época do vídeo do Will Smith comendo macarrão lá, né? Não sei se vocês lembram. Que era ruim, que era ruim. Então, que era ele comendo lá tudo torto, assim, ficava tudo bugado. E lembra que teve uma época também que era meme imitar vídeo de IA, né? E a gente imitava ficando assim, né? E aí virava outra coisa assim do nada. Agora, se você for ver, vídeo de IA parece um vídeo do cinema lá, né? Parece uma produção completa. E aí, então, realmente mudou muito. E aí, nessa época que tinha esses memes, o pessoal da programação, o consenso era que nunca ia substituir um programador. Nunca ia fazer você perder o emprego. Pô, as pessoas falavam tranquilamente que a IA não vai afetar os programadores de maneira negativa, né? Era simplesmente uma ferramenta que vai ajudar muito a gente. Então, por muito tempo, eu acreditei fielmente nisso. É uma ferramenta que vai me ajudar e vai me impulsionar e vai ser muito bom. Mas, assim, eu diria que faz 6 meses que isso começou a mudar muito. Mesmo dentro dos programadores muito experientes. Então, faz uns 6 meses que o pessoal começou a falar assim, não, até que dá para criar uns sites com IA, né? Até que dá para fazer algumas coisas e tal, mesmo sem saber programar. Só que ainda fica algumas vulnerabilidades, ainda ficam os problemas de segurança, né? Ainda tem que ter uma supervisão, alguém para botar o dedo lá e arrumar. Só que, e aí agora eu digo que faz 1 mês só, que mudou de novo. E aí tá cada vez indo mais pro cenário apocalíptico dos programadores, né? Assim. Então faz 1 mês que, por exemplo, saiu a notícia que muita gente falou, que é que o Linus, né, que é o criador do Linux, né? Ele, que é um dos maiores programadores que existe, que tá vivo atualmente, e aí ele falou que hoje em dia ele tá programando usando IA, né? Praticamente só, não escreve mais código, usa IA. E aí, desde essa época mais ou menos, que faz algumas semanas, faz 1 mês, e assim vem sendo um consenso que realmente tem muitos programadores experientes, eu, por exemplo, que praticamente não escreve mais código manualmente, só usa IA. Só conversa com a IA mesmo. Só conversa com a IA e vai alterando. E aí, a diferença é quem entende o sistema de verdade e usa a IA para ficar criando, você vai entendendo o que está acontecendo, ou quem só não sabe o que está acontecendo, só conversa. Quando você só não sabe o que está acontecendo, aí você ainda cria muitas vulnerabilidades, cria muitos problemas e tal. Mas é isso, né? E aí a gente não sabe como vai estar daqui a 1 mês, né? Se de 1 mês pra cá já mudou tanto, daqui a 1 mês como que vai estar, né? Hoje se você fosse um gestor hoje de uma equipe de programação, você contrataria o júnior ou não contrataria mais? Se eu contrataria o júnior? Cara, é que o júnior é pra... Vixe, boa pergunta, hein? É que o júnior é quando a gente quer pagar menos, né? O júnior a gente contrata pra pagar menos. Então você contrataria um pleno e falaria que é júnior pra pagar menos, então. Aí é trabalho de pleno, mas é salário de júnior. Mas aí... É que tem os dois lados, né? As pessoas falam que é um pleno produzindo por várias pessoas... Um sênior produzindo por várias pessoas, ou é um júnior que vai conseguir entregar coisas nível sênior por causa da IA, né? E aí tem esses dois lados, né? Mas, cara, hoje em dia, se eu tivesse que criar um sistema que não fosse eu que iria criar, é que hoje em dia eu não tô contratando... Eu tô usando IA pra tudo, né? E aí eu não contrato ninguém. Se o seu tempo já não... A alocação do seu tempo já não fosse mais interessante de programar, você tem que estar resolvendo outras coisas, tem que contratar um cara. Ou uma equipe, né? Uma equipe. Você contrataria, por exemplo, você tem um budget, sei lá, de 80 mil. O que você faria com esses 80 mil? Como você dividiria? Pô, esses 80 mil, cara... É que hoje em dia o sênior, ele é muito caro, né? É muito caro. Assim, se for um sistema... com um budget, pô,
Quanto é? 80 mil? Mas pode, se for ajudar, você pode alterar esse budget aí pra conclusão. Não, mas hoje em dia você precisa de um sênior pra você ter aquela confiança que o sistema não vai ficar vulnerável. Né? Porque hoje em dia, tanto que muita gente fala sobre isso, na área de segurança, né? Cybersecurity. Hoje em dia eu falo sobre IA num vídeo e todo mundo pergunta lá nos comentários. Então a área de segurança vai ficar em alta, não sei o quê. E sim, né? A área de segurança é muito importante hoje em dia. Porque as pessoas falam que é isso, né? Você cria o sistema com IA e aí o que sobra é a dúvida. Tá seguro ou não? Entendi. Tá seguro ou não? E aí, ou tá escalável também, né? Então você precisa de uma pessoa que entenda de escalabilidade e de segurança. E aí esses são conceitos que nos últimos 10, 20 anos de programação eram conceitos que são considerados de pessoa sênior, de senioridade alta, né? Então, no começo da sua carreira, você está aprendendo a resolver problemas simples, fazer a lógica funcionar, escrever o código em Python, e aí cada vez mais você vai transicionando para um conhecimento de infraestrutura. Então, começar a entender tudo que está em volta do código, não o código. Então, o cara que é júnior, ele sabe escrever código. O cara que entende tudo que tem em volta do código, que é a máquina, o negócio funcionar para 1 bilhão de usuários, o negócio funcionar para sem ter risco de ser invadido, vazamento de dados. Isso aí é o que diferencia o sênior do júnior. E aí o que falam hoje em dia? Falam que até o júnior, até o pleno, vai ter que ter esses conhecimentos, porque o conhecimento de saber programar, que era do júnior, agora, né, se a gente tivesse uma escala aqui, né, da esquerda para a direita, o conhecimento de programar estava no júnior, agora tá no 0 lá. Agora tá a IA fazendo já qualquer um. A IA faz, né? Então tudo moveu um passo para a esquerda, assim. Então o conhecimento de infraestrutura, segurança e escalabilidade estava no sênior, agora o pleno e o júnior já tem que começar a saber, né? Então essa é a diferença, assim. Então eu contrataria, se eu sou o chefe, né, eu tenho que lucrar, né? Então eu contrataria um júnior que sabe as coisas que o sênior sabia 10 anos atrás. Aí, ó. Eu faria isso. Por essa resposta aí, acho que o pessoal não esperava. E estando dentro do mercado, você vê que esse avanço da IA fez com que muitos times que eram maiores hoje são muito menores e teve uma demissão dessa galera? Cara, a gente viu vários casos de demissão, assim, né? Só que tem um ponto importante, né? É aquilo, né? É muito difícil de saber medir se a causa disso tudo é IA, né? Então, a gente passou... teve lá, né, o Fábio Akita lá no podcast falando da bolha de 2020, né? Então, 2020 a gente teve um grande crescimento da área de programação. Até hoje, se você for ver os gráficos da área de programação, 2020 foi o pico e de 2020 para cá, a gente só desceu, assim, né? E aí, a gente teve esse pico em 2020, contratou a roda, assim, muita gente sendo contratada, e desde então tá tendo um monte de demissão. Só que o que aconteceu em 2022, 2023 pra cá, os executivos acharam uma desculpa pra demitir, né? Que é falar, estamos demitindo por causa da IA. Então, em 2021 o pessoal começou a demitir simplesmente porque contratou demais. E agora eles podem chegar pros investidores e falarem, não, a gente não tá demitindo porque em 2020 a gente contratou demais. A gente tá demitindo porque a IA é muito produtiva. Então a gente tá demitindo, mas a gente vai produzir mais com menos. Né? Então tem esse discurso aí que é muito importante a gente ter essa noção, né? Muita gente está sendo demitida e estão falando que é por causa de IA. Mas será que é mesmo, né? Ou será que é simplesmente porque eles estão querendo se livrar das pessoas, né? Daquela bolha gigante que teve em 2020, né? O que aconteceu foi que veio a pandemia, o juro lá fora foi para zero, o fundo de investimento colocando dinheiro em qualquer coisa, e a empresa tem que justificar, não, tô recebendo esse investimento gigantesco aqui, eu tenho que contratar gente, mostrar que tá crescendo, aí contratou mais do que deveria, mas aí depois, 21, 22, esse crédito secou, não tem mais dinheiro, aí tem que mandar embora, né, não tem o que fazer. Tem que mandar embora. E aí a gente não sabe, né, ainda se as empresas realmente conseguem mais produtividade com menos. E, teoricamente, consegue, né? A IA, no dia a dia, assim, qualquer pessoa que usar, sente, né, o poder dela, como ela consegue te entregar muito código muito rápido. Só que quanto mais código você gera, e a IA é muito boa em cuspir códigos gigantes, mais custo de manutenção você vai ter, né? Vai ter mais ineficiência dentro. Sim.
Aí é boa, hein? Fazer código ineficiente. Isso ela é boa. E hoje você vê que a graduação nessa parte de programação é importante ou o cara consegue programar por conta? Não seria tão necessário assim? Pra quem tá pensando, eu quero ingressar, eu quero virar programador, vou fazer uma faculdade, o que você acha que é interessante pra esse cara que quer entrar? Ou se ainda é interessante, né? Eu acho muito interessante, na verdade. Então, né, eu tô falando assim, essas coisas meio catastróficas assim, né? Mas eu acredito muito que o profissional de programação e tecnologia ele vai continuar sendo muito valioso e muito valorizado, né? Então, é sim, muito importante, só que tem que cada vez mais a pessoa mergulhar de cabeça para aprender de verdade, né? Uhum. Então, não adianta conhecimento raso, não adianta... Porque em 2020 adiantava. Em 2020 você ia de conhecimento raso, você conseguia muita coisa. Hoje em dia não consegue mais. Porque a IA nivelou muito, democratizou muitas coisas, assim, né? E aí deixou o jogo... muito mais gente consegue entrar, né? E aí o difícil é você conseguir... Quer dizer, muita gente consegue programar, né? Mas você conseguir entrar no mercado, aí tá muito difícil. E aí, por causa disso, eu acredito que faculdade... Hoje em dia, até talvez seja contraintuitivo falar, mas hoje em dia eu acho mais importante do que 5 anos atrás. Porque vai ter todos os conceitos básicos bem estruturados, é isso? Isso, acho que por 2 motivos. Porque hoje em dia eu acho que uma faculdade de ciências da computação, por exemplo, ela é muito boa. Então, porque é o curso que você mais vai conseguir aprender realmente esses conceitos fundamentais da programação, que é o que vai ser o ouro da área de tecnologia agora. Então, você saber isso é o que vai te diferenciar. E aí, porque é isso que faz você conseguir, né, ser aquele sênior que bota o dedo para falar, não, isso aqui tá seguro, né? Então, você saber isso vai te diferenciar muito. Então, uma faculdade de ciências é muito importante. E também porque se inserir no mercado de trabalho tá muito, muito, muito difícil. Então, uma faculdade ajuda muito, né? Tanto pelo diploma, nem muito pelo diploma, mas mais pelos contatos que você vai conseguir dentro da faculdade, né? As experiências que você vai tendo. Então, a faculdade ela ainda é uma porta de entrada muito boa, né? Para o mercado de trabalho. Você vê que o filtro inicial pode ser interessante também, então tem um monte de currículo lá. Quem que fez faculdade, quem que não fez, vamos cortar quem que não fez aqui e seguir só com esses daqui. Então... Pior que acontece, né? Acontece isso aí hoje em dia ainda. E acontece mais do que 2020, 2021. Porque realmente, na época lá de 2021, tava bem mais fácil e o pessoal não ligava muito não pra diploma. Mas agora que a concorrência aumentou muito, agora o pessoal tem que filtrar muito mais, né? Aí começam a olhar mais pra diploma e falar, esse cara aqui não tem nada, nem vou olhar, né? E aí... E hoje em dia também o pessoal usa a IA para ler os currículos, né? Então só a IA já vai lá e já filtra, né? Já corta metade fora. Tem isso, né? Mas realmente, né? Você recebe lá 500 currículos. Você não vai ler um a um, né? Já não. Tem o filtro da IA que vai cortar de acordo com os parâmetros que o cara escolher, né? Sim. Uhum. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.